Então, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, obviamente, né? Como todo dia eu tenho que esperar. Galerinha, desculpa aí, eu tô falando um pouco mais baixo hoje aí, eu sei que realmente tá um pouco mais baixo o áudio, mas isso é devido a um acontecimento aqui, o fato de que, né, os meus pais estão dormindo, infelizmente, junto com minha irmãzinha mais nova. Então eu não posso falar alto, senão eu vou acordar eles. Já fiz uma gambiarra aqui no meu quarto pra sair menos áudio pela porta. Eu passei meio que a coberta assim entre as frestas pra ver se dá uma ajudada e diminuir o som. Eu faço isso por quê? Porque o quarto da minha irmã é logo do meu lado. Eu não posso acordar ela em momento algum. Se eu acordar ela, eu vou ter que cuidar dela, ela chora um monte, eu não consigo gravar com ela aqui porque ela gosta de falar. Então isso gera problemas pra mim. Então vou falar um pouco mais baixo aqui, mas no vídeo de hoje acredito eu que isso não vai influenciar tanto. Apenas nessa pequena introdução aqui, né? Então, como vocês já viram pelo título, hoje é um vídeo diferente, um vídeo que eu nunca fiz no canal, um vídeo que eu gostaria de estar trazendo aqui pra vocês. É um vídeo de uma coisa que eu sempre gostei na minha vida, que eu sempre achei muito interessante. E essa coisa, esse advento, digamos assim, é ficção, história de ficção. Eu sempre, na minha vida inteira, eu gostei sempre de histórias, sempre das histórias em geral. Histórias que nunca não são verdades, entendeu? Às vezes algumas histórias até que são verdades. Eu sempre curti lenda, folclore, eu sempre curti esse tipo de coisa. Eu gosto de imaginar essas coisas. Eu gosto realmente, é algo que eu sempre me entreti nisso. Infelizmente, durante muito tempo da minha vida eu rejeitava isso, eu meio que dizia tipo, ah, pô, não é isso que eu gosto. Porque, tipo, vamos, era a época que era feio, assim, que, pô, ser antissocial eu já era antissocial, assim, um milhão de coisas. Mas eu rejeitava isso, eu escondia, eu não lia, eu não fazia nada. Eu assim, só ouvia histórias uma vez ou outra e me divertia com isso. Sonhava com histórias, eu gostava disso. Um tempo pra cá, mais ou menos uns 2 anos, eu larguei essa vida. Eu resolvi admitir, sou nerd e sou nerd, não tenho o que fazer. Eu era realmente um nerd. Eu gostava de histórias, tipo assim, eu gosto de histórias, eu gosto de ler, eu gosto de conhecer histórias. Essa é a minha realidade, esse é quem eu sou, não adianta, não tenho o que fazer, eu não posso mudar isso. Eu aceitei isso e eu comecei a ler. Eu comecei a ler aí, para alguns que conhecem, Pirâmide Vermelha, a Pirâmide Vermelha, né, a família dos Kane, a saga dos Kane, eu li ela completa, achei muito interessante. Um livro que, uma coisa que eu recomendo muito a galera, né, um livro que eu achei muito bom é o Xangô de Baker Street. Ele é literatura realmente brasileira, é literatura brasileira, mas apesar disso ele é um livro muito bom, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O Xangô de Baker Street ele é escrito pelo Jô Soares. Eu achei um livro simplesmente incrível, é um livro muito bem trabalhado. Ele passa aquela história, ele faz assim, ele trabalha de um jeito incrível. Principalmente se você já assistiu Sherlock Holmes, para quem um pequeno spoiler, né? Realmente Sherlock Holmes aparece nesse livro. Para quem já assistiu o filme do Sherlock Holmes com um ator que eu não me lembro o nome, eu nunca sei o nome desses autores, quer dizer, desses atores, é aquele ator lá que interpreta o Sherlock Holmes. E se você imaginar ele, assim, fica ainda melhor. Ele é um personagem que se encaixa muito bem ao Xangô de Baker Street, ao Sherlock Holmes passado pelo Xangô de Baker Street, se encaixa perfeitamente, na minha opinião, é claro. E daí vários outros livros depois disso, atualmente eu estou lendo Harry Potter, eu já li Percy Jackson, eu li um pouco da saga dele, não me interessei tanto, mas vou tentar voltar a ler aí daqui a um tempo. Atualmente eu me encontro lendo a saga do Harry Potter, atualmente eu estou no Ordem da Fênix, realmente eu estou no Ordem da Fênix, e eu tenho achado muito interessante isso, incrivelmente interessante isso. E assim, outra coisa que eu sempre gostei, já voltando mais ao foco do canal, né, foi de histórias de jogos. Histórias de jogos no geral. Na época em que muita gente jogava, né, isso era uma coisa que foi fato, apesar de ter gente que enche o saco. Na época que muita gente jogava Tibia, eu acompanhei a história inteira. Eu li realmente a história do jogo em casa, sozinho, escondido. Eu sempre li até hoje. É algo que eu não consigo largar. Até hoje eu ainda leio a história de vez em quando. Eu curto, eu sou aquele tipo de cara que, apesar de ser totalmente como tudo normal, eu curto ler aquelas. Não,
não as descrições das novidades, mas sim aquela pequena história que eles mandam. Às vezes é um diálogo, às vezes é uma carta entre personagens, às vezes é uma pequena explicação, mas eu curto isso, eu acho simplesmente incrível. Você tá lendo isso às vezes, eu acho simplesmente incrível. E até hoje eu ainda leio de vez em quando, uma vez ou outra aqui, eu tô lendo aquilo. Mas o que eu vou trazer aqui, já como pelo título do vídeo, né, é uma história do Skyrim, The Elder Scrolls 5 Skyrim. O Skyrim, pra quem não conhece, eu acredito que muita gente tenha jogado esse jogo, é um jogo incrível. Eu sei que, tem gente que enche o saco, mas se você não comprar, você pode piratear muito fácil. E assim, mesmo, não pode piratear, eu sei que nem todo mundo tem dinheiro pra comprar. Apesar de que hoje em dia ele já tá bem mais barato, comprar pelo Steam é bem tranquilo. Ele é um jogo que roda em bastante PC, não roda em qualquer PC, mas eu recomendo, até por isso que eu recomendo. Se você tem um PC mais ou menos, pirateia o jogo e testa. Se pirateou o jogo, testou, funcionou, você conseguiu jogar, vai lá e compra o jogo. Até porque você vai precisar das atualizações do jogo. Porque senão você não consegue jogar. É simplesmente impossível jogar porque você chega num ponto do jogo em que dá um bug na missão principal e você não consegue continuar. A missão principal para, você não consegue zerar o jogo. Você vai perder a história, você não vai poder zerar o jogo. Não tem graça nenhuma. E, na minha opinião, não tem graça nenhuma, você não pode zerar o jogo. Então, isso aconteceu comigo. Eu comprei o jogo e agora eu estou zerando o jogo realmente, assim, nato de verdade. E nessa vez que eu estou zerando agora, eu comecei a ler um pouco mais dos livros. Acredito que muita gente tenha conhecido quando eu jogava pirateado. Eu jogava um pouco mais pelo jogo, assim, que eu achava realmente interessante. Então eu prestava atenção na história dos personagens. E às vezes tinha aquele milhão de livros, eu jogava tudo fora, vendia, tacava fogo, porque ocupava espaço e capacidade do personagem. Porque lá pesava. Então pra mim só atrapalhava, não tinha utilidade nenhuma aqueles itens. Mas, então eu resolvi, nessa segunda vez que eu tô tendo que zerar o jogo, eu resolvi começar a... Como é que eu posso dizer, né? Ler esses livros. Tipo assim, de verdade ler. Abrir e ler. E eu comecei a achar muito interessante. Então eu resolvi aqui trazer pra vocês. Eu vou fazer a leitura com a tradução. Eu já traduzi o livro, eu perdi muito tempo traduzindo o livro, de um dos primeiros livros que você encontra no jogo, que é o livro do Dragonborn, né? The Book of the Dragonborn. Você encontra ele, se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, logo assim que você entra no jogo, você vai entrar no jogo, você vai fazer aquela parte inicial do game, eu não vou dar spoiler, um momento você vai descer, aí não é spoiler, né, uma coisa que realmente acontece, em um momento você vai descer até a sala do torturador, onde você vai encontrar lá aquele monte de coisa, você vai encontrar nessa sala do torturador, você vai encontrar uma estante, uma escrivaninha, se eu não me engano, com uma sacola de golds, com um saco de golds, uma pequena bolsa com moedas, né? Uma pequena bolsa com moedas de ouro e 2 livros. Um dos livros é o The Book of the Dragonborn, que não sei se todos pegam, mas eu acho que ele fica lá para sempre, então se você quiser pegar é muito interessante. Acredito em outros modos de conseguir esse livro ao longo do jogo, mas esse é um modo que você consegue, ele é um dos primeiros livros que você encontra, é o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro livro que você vai chegar a encontrar no game. E eu resolvi trazer a tradução dele, até porque fala que é o livro do Dragonborn. Fala do Dragonborn, eu li esse livro e ele realmente fala do conceito. Ele explica o Dragonborn, de onde surgiu o termo, o que é Dragonborn de verdade. Ele explica o termo. E ele inclusive lança no final uma pequena história, digamos assim, um pequeno enigma que você pode ficar para decifrar. Eu vou ler o enigma traduzido e logo depois eu vou ler ele em inglês. Se você quiser, digamos, você buscar essa tradução, porque o enigma é sempre enigma. Eu vou ler ele traduzido, só que esse enigma foi difícil de traduzir, porque ele usa algumas palavras um tanto quanto estranhas. Então, se você quiser traduzir esse enigma, se quiser ver a versão traduzida, ouve e tenta entender. Se você prefere ver em inglês, para você ficar mais fácil de entender, às vezes a sua visão é diferente da minha, vê também, às vezes você pode aí descobrir, você pode simplesmente pegar num wiki aí qualquer e ver todas as missões do jogo, ou você pode realmente desvendar esse mistério. Deve ser interessante, eu ainda não sei, porque eu acabei de traduzir, mas eu acho que deve ser algo muito interessante. Eu vi realmente passa uma imagem muito interessante, algumas coisas que você não vai entender diretamente. Até por isso que eu vou ler a versão em inglês, porque a versão em português assim não dá para descrever, não tem como você descrever exatamente, porque é um enigma, usa palavras de enigma, palavras que não são diretas, então não dá para descrever uma palavra que não é direta. Mas eu vou tentar aqui.
O que eu vou ler aqui vai ser o livro do Dragonborn, eu vou ler ele completo, eu mesmo traduzi, não busquei no Google uma tradução, eu joguei o livro lá e busquei. Eu mesmo traduzi várias partes, algumas partes realmente precisei do Google, que usa alguns termos mais antigos. Ele é uma mistura de termos, eu tentei passar ao máximo como ele realmente estava ali. Nem em todos os momentos ele usava uma linguagem formal, em alguns momentos ele usava uma linguagem formal, em alguns momentos ele usa uma linguagem informal, o escritor do livro, né? Então, não sei, eu traduzi realmente como ele escreveu, momentos de fala formal, momentos de escrita, digamos assim, informal, eu realmente traduzi do jeito que ele escreveu, né? Então vamos começar a ler aqui, né? Só dar uma pequena movimentada aqui. Eu vou começar a ler aqui, eu vou, digamos assim, incorporar, eu vou estar jogando aí no fundo algumas imagens, provavelmente do Skyrim, provavelmente do teaser de quando saiu, algumas imagens do Dragonborn, né? E provavelmente aí como extra, eu vou tentar jogar uma música de fundo que seja condizente com a história enquanto eu tô lendo. Eu espero que você curta. Eu já vou pedindo agora para você dar like, favoritar o vídeo. Eu não sei se eu vou fazer isso no final novamente. Acredito que eu vou chegar a fazer, mas mantenhamos assim, né? E vamos lá agora realmente para a leitura do livro. Espero que vocês gostem. A minha recomendação estrita é não ficar vendo o vídeo enquanto você está ouvindo aqui a leitura desse livro. Vai, às vezes, sei lá, jogar Skyrim. Enquanto você está jogando Skyrim, desvendando o mundo por ali e por aqui, você está ouvindo o livro. Eu não recomendo você ficar vendo, porque não tem muita imagem para mostrar. Eu vou jogar só algumas imagens do Dragonborn, do Skyrim, que não vai ter muita nada interessante, né? Eu não joguei muito o jogo para poder trazer algo ligado ao jogo, algum easter egg, então não tenho o que fazer. Eu vou só jogar algumas imagens que sejam condizentes com o Skyrim e com o Dragonborn. Espero que vocês curtam isso e vamos começar agora, né? O livro do Dragonborn, escrito por Dryer e Melanie Madrine, da Ordem de Talos, e como coautor, Waynard Dryer. Ano 360 da Terceira Era, 21º reinado da Majestade Bellagius IV. Muitas pessoas já ouviram falar do termo Dragonborn. Somos o grupo comandado pelos Imperadores Dragonborn. Porém, o verdadeiro significado do termo não é comumente conhecido. Para nós, da Ordem de Talos, esse tópico é próximo e querido de nossos corações. E neste livro, vou buscar iluminar a história e o significado daqueles conhecidos como Dragonborn, por entre as eras. Muitos estudiosos concordam que o termo foi sumariamente usado ligado ao Pacto de Akatosh, quando a abençoada Alessia foi dado o amuleto dos reis e as Dragonfires no templo do primeiro iluminado. Akatosh, olhando com piedade para a situação do homem, tirou o seu precioso sangue de seu próprio coração e abençoou Alessia com o sangue dos dragões. E feito o pacto que tornaria todas as gerações de Alessia os verdadeiros portadores do sangue do dragão. Akatosh teria de selar os portões de Obeligion e impedir que os exércitos de Deadra e mortos-vivos chegassem a seu inimigo, o amante de Deadra, Aleides. Aqueles abençoados por Akatosh com o sangue do dragão tornaram-se conhecidos como Dragonborn. A conexão com os governantes do Império foi assim no começo. Apenas aqueles com o sangue do dragão seriam aptos a usar o amuleto dos reis e acender as Dragonfires. Todos os legítimos imperadores do Império eram Dragonborn. Os imperadores e imperatrizes do primeiro Império Cyrodiil, fundado por Alessia, Waymond Cyrodiil e seus herdeiros, e, é claro, Tiber Septim e seus herdeiros, até o atual imperador, Sua Majestade Bellagius Septim IV. Devido à sua conexão com os imperadores, contudo, o outro significado do termo Dragonborn foi perdido e abertamente esquecido por todos os estudiosos e aqueles de nós que dedicavam seus esforços aos abençoados de Talos, que era Tiber Septim. Muitos poucos perceberam que ser um Dragonborn não é o simples ato de hereditariedade. Ser abençoado pelo próprio Akatosh é algo além da nossa compreensão de como e por que é concedido.
Aqueles que se tornam imperadores e ascendem às Dragonfires são certamente Dragonborn. A prova está no uso do amuleto e na luz do fogo. Mas eles são Dragonborn e, portanto, são aptos a fazer tais atos. Ou o que faz o sinal para a bênção de Akatosh desça sobre eles? Tudo o que podemos dizer é que é tudo e é nada, um mistério divino. A linhagem dos Septins foi toda composta por Dragonborn. É claro que a razão para a simples noção de ser hereditária se tornou tão comum, mas nós sabemos com certeza que os antigos imperadores de Cyrodiilic não são todos conhecidos. Juntamente, não existe evidência de que Heman Cyrodiil é descendente de Alessia, embora existam muitas lendas que o tornam isso. A maioria delas datada do tempo de Reman, são como tentativas de legitimar seu reinado. Nós sabemos que os Blades, conhecidos como seguranças do Imperador, originaram das cruzadas de Akaviri, que invadiram Tamriel por razões desconhecidas no fim da Primeira Era. Eles pareciam procurar por um Dragonborn. Os eventos em Dalidas confirmam isto. E os Akaviri foram os primeiros a proclamar Heman Cyrodiil como Dragonborn. De fato, foi Akaviri que fez mais para promover Heman como imperador, embora Heman nunca tenha usado tal título em sua vida. E é claro, não existe ligação hereditária entre Tiber Septim e qualquer um dos antigos imperadores Dragonborn de Tamriel. Se pode existir mais de um Dragonborn ao mesmo tempo, é um mistério. Os imperadores fizeram o seu melhor para acabar com essa ideia. Porém, é claro que a própria sucessão imperial significa que existiam pelo menos 2 ou mais Dragonborn em potencial ao mesmo tempo. O atual imperador e seus herdeiros e suas herdeiras. As histórias dos Blades também apontam para isso. Embora pouco seja conhecido sobre suas atividades na interseção entre o reinado de Heman e a ascensão de Tiber Septim, muitos acreditam que os Blades continuaram sua busca e guardavam aqueles que acreditavam onde quer que esteja o Dragonborn durante esse período. Por fim, chegamos à questão do verdadeiro significado de ser um Dragonborn. A conexão com os dragões é tão óbvia que quase foi esquecida. Nesses dias em que dragões são uma memória distante, esquecemos que antigamente ser um Dragonborn significava ter o sangue de dragão. Alguns estudiosos acreditam que isso seja literal, embora o exato significado seja desconhecido. Os humanos contam histórias sobre heróis Dragonborn, que eram grandes caçadores de dragões, aptos a roubar o poder dos dragões que matavam. De fato, é bem conhecido que Akaviri foi solicitado para matar muitos dragões durante a invasão, e existem evidências que isso continuou depois de terem se tornado os Dragon Guards de Heman Cyrodiil, novamente conexão com os dragões, o direto precessor dos Blades de hoje. Deixo você com o que sei sobre o conhecido como a profecia do Dragonborn. É muitas vezes dito que originam Elder Scrolls, embora seja às vezes atribuído ao antigo Akaviri. Muitos já tentaram decifrar isto, e muitos também acreditam que o presságio estará completo com o advento do último Dragonborn. Eu não faço reivindicações, como um intérprete da profecia, porém ela sugere que o verdadeiro significado do presente de Akatosh para a raça mortal não foi completamente compreendido ainda. Agora aqui eu vou estar lendo a profecia agora. Eu vou estar lendo primeiro ela em português, depois eu vou ler ela em inglês, como ela é originalmente escrita no livro. Então vamos começar com ela em português. Quando a desordem toma seu lugar em um dos 8 cantos do mundo, quando a torre de latão anda e o tempo é reformulado, quando as 3 vezes abençoada falha e a torre vermelha tremula, quando o imperador Dragonborn perde seu trono e a torre branca cai, quando a torre de gelo circundada de mentira, sem rei, sangrando, o devorador de mundos acorda e a roda gira em torno do último Dragonborn. Agora eu vou estar lendo ela em inglês, como ela é originalmente escrita no livro. When
This rule takes its place on the 8 corners of the world. When the brass tower walks and the time is reshaped. When the thrice blessed fail and the red tile trembles. When the dragonborn ruler loses his throne and the white tower falls. When the snow tower lies surrounded, kingless, blending. The wood eaters wake, and the well turns upon the last dragonborn. Então, pessoal, é isso realmente. Foi bem mais rápido do que eu esperava essa leitura. Geralmente demorava um pouco mais, né? Eu li ela realmente um pouco mais rápido aqui. Mas é isso então. Esse é o livro. Se você quiser ler o livro ler esse livro, a tradução infelizmente não tem como eu soltar, eu não vou jogar na descrição porque foi uma tradução muito grande. E até porque eu fiz a tradução no celular, eu não fiz ela completa no computador. Então o que eu vou mostrar, o que eu vou dar pra vocês é: leiam o livro em inglês. Tentem traduzir por vocês mesmos. Às vezes alguma palavra que eu cheguei a traduzir, vocês conheçam melhor o inglês e traduzam de outra forma. Existem muitas palavras que eu não conheço exatamente, que eu tive que buscar ajuda do Google Tradutor e nem sempre eu consegui a tradução apropriada. Porque, para traduzir certas coisas, você precisa realmente da tradução apropriada. E nem sempre eu encontrava ela. Então, o que deu pra fazer foi o que deu pra fazer, realmente. É o que eu tinha conhecimento que eu pude fazer. Foi o que eu fiz, eu usei as imagens que eu encontrei, eu usei o que eu encontrei, o que eu sabia, o meu conhecimento. Existem algumas palavras aí, como por exemplo Dragonborn e Dragonfire, que eu não sei nem a tradução. Dragonborn eu sei realmente que é Dovahkiin, que realmente é uma palavra do jogo, ela é realmente um nome. Agora, Dragonfire, ele é trabalhado no... Isso é uma coisa que me intrigou muito, né? O Dragonfire, ele é trabalhado aí na história como um objeto, realmente. Ele não é, digamos assim, algo que você não vê, mas se você prestar muita atenção na história, o Dragonfire é algo que você toca, é um objeto que você toca, que você pode usar. Tanto que todo imperador Dragonborn tem que acender, eu não sei, eu consegui traduzir como isso, né? Acender a Dragonfire. Agora eu não sei se acender a Dragonfire, digamos assim, o fogo do dragão, um objeto assim, ou você tem que realmente acender, digamos, uma tocha, um objeto, uma fogueira. Eu não sei exatamente como se traduz isso. Então eu traduzi com o que eu conhecia, né? Acender uma fogueira, digamos assim, e essa fogueira seria o Dragonfire. Agora eu não sei exatamente o que seria Dragonfire, a real tradução dele para a língua, assim, para a língua comum, a nossa língua. Então o que eu fiz foi o que eu fiz, o que dava para fazer, né? Mas eu espero que você tenha curtido isso, realmente. Eu perdi muito tempo traduzindo, levei algumas horas para traduzir isso por completo. Ele é um livro gigante, simplesmente gigante. Eu espero que você tenha curtido. Por favor, like, favorito aí por todo o trabalho que eu tive que fazer. Se tu ler o livro, tu vai ver que realmente tem um trabalho. Eu realmente busquei tentar trazer uma tradução melhor. Então muitas vezes eu pegava, escrevia um pedaço, apagava aquele pedaço, reescrevia, e apagava de novo para reescrever, porque eu encontrava outras traduções, eu buscava traduções no Google, que eu encontrava várias coisas, eu tentava traduzir ali, porque como todo mundo sabe, o Google Tradutor não é o melhor possível para se traduzir, né? Mas assim, tentei traduzir, lutei muito para traduzir. Se você tentar traduzir isso só na língua, você vai ver realmente que é difícil, não é fácil. Existem algumas palavras muito específicas que são formais da língua do inglês, que são derivadas, inclusive, acredito eu, do inglês da Inglaterra, não são nem do inglês dos Estados Unidos, acredito eu que sejam derivadas do inglês da Inglaterra. Então fica realmente difícil, palavras que eu nunca ouvi falar e que realmente tem traduções simples. Mas, então é isso. Se você quiser traduzir, eu recomendo muito. Eu acho muito interessante ler esse livro você mesmo, que você vê algo diferente, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.
Espero que vocês tenham gostado. Joga aí nos comentários o que você achou. Se você achou que eu falei muito rápido, que eu falei muito devagar, que a música estava muito ruim, que as imagens estavam muito ruim. Joga aí o que você achou. No que pode melhorar. Se você tem uma visão de tradução muito diferente da minha, joga aí também. Agradeço muito, pessoal. Um abraço e fui!